Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E pessoal, estou aqui para comentar as novidades de Ordem Paranormal. Galera, recentemente tivemos o anúncio do terceiro spin-off de Ordem. Finalmente chegamos a Hexatomb, o spin-off de sangue. E eu não estou sozinho para gravar esse vídeo. Eu vou comentar brevemente o que já foi anunciado e depois eu vou entrar com a teoria. Mas quem está aqui comigo para me acompanhar nessa jornada é Filha de Chocobo! E aí, Chocobo? Salve, estou ao vivo. Não estamos ao vivo, mas é um vídeo aqui pra vocês. E galera, e aí, Chocobo, que me fale da, tipo... Eu fiquei feliz, ansiosa quando lançou essa informação, quando finalmente o Celtic liberou que Hexatomb estava por vir, e já com uma data, não foi exatamente logo já, mas com a data de Hexatomb. Falei, tá primeira, tipo, tá emocional ouvir essa informação. As primeiras impressões é de que vai ser interessante, já postou a data. Eu não lembro se das outras vezes a gente já tinha muito tempo antes, assim, quando que ia ser a aventura, acho que não. Que geralmente ele só taca lá, né, um teaser, uma imagem, alguma coisa assim, aí depois que vem trazendo data, alguma coisa, e eu achei bem rápido, né, a forma como ele tá entregando e revelando as coisas. Dia 25/10. Então, literalmente esse mês, tô bem empolgado, bem animado pra ver. Tem muita expectativa, né, de ser uma temporada boa, porque tem muito expectativa de ter player diferente, tem o lance dos personagens ser o lance dos assassinos, que o pessoal também tá muito hypado. E novidade de tabletop, novidade de player, tudo isso acho que vai ser interessante de ver. Sim, sim. E isso tudo começou, retornando pra quem tá. Acho difícil esse ponto tá por fora, porque muita gente já gravou vídeo, fez um monte de coisa, e eu sou uma das últimas a tá falando. Mas pra questão assim, ó, ver. A última coisa que tivemos no ano passado, esse aqui, o final da Natal Macabro, e nos vemos em 2025. Só que chegou, passou todos os meses, passou a metade do ano, setembro, outubro, agosto, e só em setembro quem teve essa postagem da lua. Aí tudo assim, tudo assim, spin-off de sangue, sei lá, lua vermelha, lua de sangue, e é isso. Foi a galera comentando, e foi que logo postou isso aqui já com a data. Não foi muito depois, foi uma semana depois, foi dia 17, depois foi dia 12, por aí. Depois temos outras postagens. E Hexatomb foi um nome, eu entendo que é a referência, tipo, de Hexa, de Hex com 6 e. Como é que é? Sextatome. Hecatombe, que Hectatombe. a etimologia da palavra significa sacrifício de 100 criaturas, né, 100 animais. Só que aí é meio que uma junção, né, de palavras que hexa vem de 6, 6 sacrifícios, 6 pessoas ou algo assim. E o hecatombe, que é literalmente um ritual, um sacrifício para algo, alguém, alguma coisa, né? Então juntou aí os 6 sacrificados, né, que a gente vai ter. Sim, é uma boa junção de nome. Pouca gente chegou perto da palavra Hecatombe, poucas pessoas apostaram nesse nome, porque não é um nome, eu não acho um nome muito bonito de falar, Hecatombe. Mas pra quem acompanha o canal e viu eu falando nos vídeos, eu fiz uma lista de possíveis nomes que eu achava que teria meio que a junção, a questão de brincar com a palavra sino, ter o S e o N, tipo, Segredo na Ilha, tem o S e o N, Sinais do Outro Lado. Então eu achei que ia ter essa junção, esse jingle com os sinos, porque a gente supõe que todos os spin-offs vão se tratar sobre os sinos, a busca pelos sinos de Tenebres. E isso me surpreendeu. Mas tudo indica porque tem uma igreja, sino, e essa temporada bem focada em religião. Como a gente viu lá na Macabra, e com a dica do gafanhoto, do Stefano, que é agora atualmente um dos escritores, um dos roteiristas de Ordem, que ele tinha coisa muito a ver com a Lucinda. Então,
Essa junção, ela é muito religiosa. A gente não sabe o que vai ser tão de importante ela pra essa pro terceiro spin-off, mas ela tem aparentemente tem uma grande importância. Tudo que a gente viu em Nata Macabra vai se respingar, que era uma preparação pro terceiro spin-off. A ideia que o jogo falou dos 6 sacrifícios é que nem a questão das postagens. E logo depois veio essa, que a gente não sabe se é arte de personagem ou uma imagem de referência com o player. Se esses símbolos que estão no ritual são marcas ou são símbolos de sangue pro ritual. E aí, Chocobo, que vamos dar coisa pra essa primeira imagem? Assim, visualmente parece ser uma mulher. Pode ser que eu esteja errado, pode ser, mas pelo visual parece ser aquele corte de cabelo, né, undercut, que é meio que talvez curto ou raspado na lateral e um pouco mais longo do outro. E não sei, inicialmente o pessoal tinha a teoria de que isso pudesse ser a silhueta da Calera, Parece muito. e que ela pudesse participar ali dessa temporada e tal. Faz até um pouco de sentido, porque ela tá meio que sumida de ordem, e aos poucos ela vai meio que mordendo os cantos, assim, que ela vai comentando, né, sobre ordem e tal. Mas depois que saiu a outra divulgação, a gente já jogou fora a teoria de que seriam personagens mesmo e não silhueta de player, né? Porque, inclusive, todas as vezes Mostra a que segunda. saiu teaser, a gente via sempre imagens de personagens, né? Então não faz sentido nessa temporada mudar do nada, né? Então, provavelmente é personagem mesmo e não faço ideia de quem seja exatamente essa primeira silhueta. Já falando dessa segunda imagem, a gente, tipo, a gente supôs no começo, que a gente acredita ainda um pouco de fé do que foi apresentado em, em Natal Macabro, que os personagens que a gente ia vivenciar, o que ia ocorrer com eles, seriam os killers. Só que aí começou a vir as imagens de divulgação, deixou a gente confuso. Pera, isso aqui é imagem de player? Não. Aí quando vem a segunda, não. De personagem? E estamos na dúvida, ou são de NPCs. E eu tenho uma ideia interessante, que acho que de alguns comentários, mas eu tenho um ponto um pouco diferente de alguns comentários que eu vou chamar mais pra frente pra teoria. Então a gente teve a postagem e depois desse documento que eu acho ele que dá pra tirar boas ideias desse documento aqui. Eu acho que ele é mais um brief, não um documento que vai aparecer na campanha, mas ele fosse tipo uma sinopse pra o que vai acontecer no terceiro spin-off. Tu acha, Chocobo? Sobre essa imagem, eu acho que, assim, os elementos que aparecem aí são só referências, né, ou alusões do que vai ter. Então, pelo texto, né, e pela descrição, as penas e a descrição das aves são codinomes, né, para os personagens. Possivelmente acho que é isso, né, vai para esse caminho. O lance de ter madeira, a mesa ser tipo um meio que rústica, né, uma madeira antiga, ter lampião e algo assim, remete muito a algo do Nordeste. Essa borda, né, de lombada de livro, o pessoal achou já na internet, ela é uma borda e silhueta de livro de literatura inglesa, e aí literatura inglesa significa contos, histórias, né, um faz de conta. Então, interessante que tem essa lombada ali de um livro, né, parece ser uma história, sabe, tipo história Chapeuzinho Vermelho, Lobo Sim, Mal, sim. essas coisas assim que a gente tem, né? Então, provável que a história que a gente vai ver é uma historinha, só que do Brasil. Então, imagina talvez até folclore brasileiro, alguma coisa Sim, assim. sim. Achei interessante, entendeu? A escolha disso do livro. Se for para esse caminho, eu vou achar muito legal. Eu também. Porque Se é hype. toda vez a gente vê sempre Ordem Paranormal fazendo uma coisa estranha e ao mesmo tempo diferente com relação ao Brasil, seja utilizando algum objeto, algum personagem que tem sotaque, ou regiões. E aí, imagina essa temporada que tem tudo isso, né? Tem um potencial de ter muita referência assim brasileira e coisa diferente. Vamos ver o que que vai Eu também vir. acho que seria muito bom de ter, porque eu acho que falta um pouco disso, que é a questão das referências a
o folclore brasileiro. Eu acho que, A cultura, né? é no Brasil, tem um negócio meio tipo que os eventos acontecerem, algumas coisas durante a campanha de Arma Paranormal, todas as outras temporadas. Só que eu senti um pouquinho da falta disso, que tinha muita coisa de cultura de fora. Claro que o Brasil a gente vê muito conteúdo, então é normal a gente, tipo, usar esses tipos de histórias e implementar na nossa própria. Só que voltar pro passado, mas, tipo, vivenciar ou representar a cultura brasileira um pouquinho do que a gente tem muita coisa que dá pra usar e fica muito legal e interessante. Então, basicamente, eu já vi muita gente lendo. Não sei se tu quer ler essa aqui, Chocobo, ou não. Ou depois a gente Não, vê. a gente pode fazer depois um vídeo com mais calma disso, ou até se sair mais coisa. Não. Vai de você. A gente vai comentar sobre isso. E tem essa última imagem que, ao invés de trocar, que é bem. Que eu já começo a teorizar, que é bem diferente de outro. Porque o primeiro foi 6 sacrifícios. Aí o segundo, 6 estigmas. Chocobo, pode falar pra mim um breve resumo de estigmas? Sim, o estigma nada mais é do que as marcas cristãs que aparecem ali na parte mais religiosa, né, da fé cristã e tal. E lá especificamente são as 5 marcas físicas que Cristo, né, Jesus teve quando foi crucificado, né, quando ele se sacrificou por outras pessoas. 2 furos na mão, um furo no pé de cada lado e uma furada, né, de lança que ele tomou ali no peito, no dorso, na lateral. Então, assim, se são 6 estigmas, ou seja, 6 marcas, pode até ser que a gente veja 6 marcados de sangue ou algo assim, representando os personagens, né, personagens que vão ser controlados por players, mas que vão eventualmente morrer. Uma temporada que vai para 2 caminhos, ou aonde os personagens eles vão ter um TPK porque eles fizeram escolhas ruins, ou porque já tá setado, assim, já tá meio que organizado para ter um TPK pela escrita, né, pelo enredo, a narrativa mesmo. Obrigado. E eu acho interessante que me faz voltar, que eu falei pra você, citei agora no começo do vídeo, que é a questão dessa diferença de sacrifício e estigmas. São similares, são referências, dicas para a campanha, mas se a gente olhar para um outro viés, será que seriam voltando para a questão que o Cyber sempre tentou fazer lá em Calamity Parte 2, tivemos um pouco disso em Natal Macabro. O Seth falou que Natal Macabro é uma preparação pro seu spin-off. Vamos ter 2 grupos, porque aí seria tipo a imagem do aberto a similaridade de ser praticamente significados parecidos, sacrifícios e estigmas, mas daria pra pensar que talvez, dependendo como quando soltar outras imagens, a gente ser 2 grupos mesmo. Aqui tá escrito diferente para nos indicar que são 2 grupos mesmo, o grupo dos sacrificados e o grupo dos estigmas, dos marcados. Aí voltaria e faria um pouco de sentido, e eu acho que vai ter uma mescla que daí daria sentido na dica do Selbit que os personagens a equipe não é bem formada e não é exatamente uma equipe da Ordem, porque seriam 6 marcados da Ordem, mais ou menos, ou 6. É que tem marca provisória ou marca do sangue, que eu acho talvez um pouco improvável, porque quem sabe das marcas e que tá descrito no livro, que as marcas são símbolos, são coisas, entidades de medo. E não existiria entidade de outros elementos, marcas de outros elementos. Seria um pouco. Só se o Celtic estaria expandindo o universo de Ordem. Aí talvez fugiria um pouco mais do sentido. Eu acho que talvez abriria muita brecha de fugir do sentido que a gente tava tendo do entendimento dele ou de nós do que a gente entende do universo Ordem Paranormal. Que é uma coisa bem difícil quando a gente tenta expandir as informações. Então eu acho que pode acontecer que a equipe de killers, para deixar eles unidos, porque a gente sabe e já perdi um pouco o sentido da dica do Selbit, que eles não é uma equipe que se conhecia. Porque a gente sabe que em Natal Macabro,
os killers, eles se conheciam. O Dalmo conversava com os outros killers que a gente não viu em Natal Macabro. E enquanto ele também conversava, agia junto com a Jai e o... Ai, meu Deus, fugiu o banco. O Aguiar. Então, se eles já se conversavam, trocavam ligações, mensagem, se eles já se conversavam, por que eles não são uma equipe que se conhecia, eles não se conhecem, e eles foram presos pela ordem? Aí tem os marcados 2 grupos. Eu acho que eles vão, pra não ser mais fácil de controlar ou lidar com os killers, dividir eles em 2 grupos. Aí, como funcionariam os marcados, essa parte, já é um outro... Eu acho que seria a outra coisa que o Salve te disse. Essa campanha vai ser difícil de mestrar. Porque esses 2 grupos não são 2 grupos que se entendem, têm uma amizade, são agentes da ordem, estão lutando mais ou menos com o mesmo objetivo. Tem um objetivo em comum, que às vezes a gente supõe talvez seja a citação da Jai em busca da coroa de espinhos, ou a aprovação, a ideia, o objetivo deles original de estar fazendo os 6 sacrifícios em cada lua, acho que em cada lua cheia ou cada lua, pra conseguir alcançar a coroa de espinhos. Então a gente vê que cada um, tipo, a Jai pergunta ao personagem do Jor-El. Pergunta pro Jor-El qual seria o objetivo dele, o que ele quer. Aí acabou de conquistar a máscara. A máscara sobrepõe memórias na mente dele, ou ideias absurdas de sangue. Então a gente tem várias informações, várias pistas soltas do que pode se tratar. E o Chocobo tem umas ideias diferentes da mim, mas eu, em minhas buscas, encontrei umas coisas interessantes que eu provavelmente não vai utilizar, mas que junto com ideias de teoria da galera. Pra quem não conhece, tem o manuscrito 512. Ele é um manuscrito que fala sobre uma cidade perdida. Eu vou resumir por cima, precisar ler toda essa página da Wiki. Mas basicamente é um manuscrito que diz de uma cidade perdida. Ela tá guardada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A Biblioteca Nacional Brasileira Nacional no Rio de Janeiro. E ele se trata de uma cidade perdida na Bahia. Fala esse manuscrito de uma cidade misteriosa na Bahia. E muitos historiadores tentaram encontrar e buscar essa cidade perdida, mas não foi encontrado. Já tiveram várias expedições. Então, vendo de um documento que pode ser algo mais antigo, sendo da época colonial, que o 512 também da época colonial, mas que pode ser mais antigo a informação, e a época da descoberta dos bandeirantes no Brasil que eles estavam explorando era na época colonial. Então pode ser que o Selbit, que é bem difícil, ele vincule informações de fato histórico brasileiro com aquela questão da criação do RPG, daquela modificação da realidade lá do Warren Paranormal. Então, eu acho que seria muito interessante, sabe, usar informações que a gente tem na vida real com a história dele de Warren Paranormal. Chocobo, o que tu acha desse meu achado desse manuscrito 512? Faz sentido. Imagina uma temporada onde eles vão talvez utilizar a igreja, o ritual, alguma coisa assim, para acessar um local, uma dimensão, um lugar onde que não normalmente deveria conseguir encontrar ou achar, né? O manuscrito, ele nada mais é do que uma história, né? O relato de uma cidade perdida ou antiga, escondida, aonde historiadores, né? E pessoal que foi tentar se aventurar foi atrás e não encontrou, não achou. Então imagina que legal se nessa temporada a gente tem ali eles literalmente indo para uma outra dimensão, acessando o inferno, talvez até chegando, né, na igreja do diabo, tendo um culto,
alguma coisa assim, encontrando uma civilização perdida. Então entra muito nessa história de uma Ratanabá, né, que a gente tem a história aqui no Brasil de uma cidade perdida. Tem muita referência assim, filme da Disney, Atlântida, né, esse lance de Sim. ser uma cidade que tem ouro, Eldorado, alguma coisa assim, que pode ter joias, pode ter itens, talvez até itens paranormais lá nesse lugar. Então imagina um lugar onde que o pessoal tentou se aventurar e não conseguiu achar, e aí os killers, ou sei lá, de algum jeito os personagens vão conseguir acessar esse lugar. Então me parece ser bem interessante se a aventura for por aí, né, que a gente consiga sair do tempo atual e isso seja um portal para ir para uma cidade antiga, arcaica ou histórica ou antiga, já seria muito legal. Olha, e dá pra ressaltar desse. Eu quero fazer ainda mais um. Eu quero utilizar. Eu quero me aprofundar algum vídeo a mais, não nesse vídeo, sobre esse manuscrito. Talvez o Sabut não utiliza, porque ele faz tanto sentido com esse documento aqui, que é de forma. Eu acho que ele faz muito. Ele se encaixa muito bem com esse documento, que chega a ser um ponto irônico, ou até com tenebres, se for pensar. Mas, tipo assim, teorias desses documentos do 512, que é uma civilização pré-colombiana. Então, tipo, tem essa questão dos povos, aí tem outros que acreditam na conexão com a Atlântida. E fora isso, uma coisa que me pega, que eu leio nesse documento, que fala sobre o que um explorador britânico, que aí já volta pro documento, aquele livro que é desses contos europeus aqui. Pode ser uma coisa. Não sei se esse livro tem alguma coisa a ver com o Reino Unido ou Estados Unidos? Depende de onde que o cara é, mas Londres, né? É. Então tá. Tem um britânico chamado Percy Fickle que foi em busca dessa civilização perdida. E eu lembrei que eu já vi vídeo, história desse explorador. Ele, lá por volta de 1800, quem supõe que esse documento que aí já te ligando a minha teoria, que esse documento foi escrito por uma pessoa que era depois da época colonial do Brasil. A pessoa que foi em busca, falando que, tipo, eu não consegui encontrar, que não tem registro, não tem sobreviventes, que se trata de registro, evidências que é coisa da época de exploração colonial, mas que pode ser uma coisa muito mais antiga. Aí tem uma no 1512, que é da época colonial, que pode ser mais antigo. Aí tem esse telespectador, que era um cara que também estava em busca desse manuscrito, que fala da época colonial, que tem evidência colonial, que é uma época que pode ser uma coisa mais antiga que a época colonial do Brasil. Juntando para o Percy Fackle, espero estar pronunciando certo, quando ele era tipo muito fascinado pelo Brasil e pela esse documento de 512. Ele veio para América do Sul e uma das primeiras coisas que ele fez e foi explorando foi tentar mapear a Amazônia, no nosso norte do Brasil. Mas depois ele escreveu uma carta e acreditava que a cidade perdida provavelmente estaria no Mato Grosso. E o último relato dele, onde ele passou, foi em Mato Grosso. Ele desapareceu. Sumiu. Não sabe se ele morreu, viveu, trocou. O que aconteceu com ele? Ele desapareceu. Ele foi uma vítima, um explorador, que não... Tipo, quando ele voltou pro documento, não há relatos de sobreviventes. Então ele foi... A última missão dele, a parte do que ele tava investigando, explorando, foi o Mato Grosso. Ele desapareceu e provavelmente não sobreviveu. Então, se juntar com isso, ele fica um ponto bizarro, porque ele tava no norte do Brasil e depois descobriu que era, na verdade, possivelmente no Mato Grosso, desapareceu. E essa carta, que esse é o último lugar que ele esteve, informações da época do Brasil, de relatos, evidências que ele desapareceu mesmo no Mato Grosso, ele mandou a carta pro filho dele. E
pelo... O filho dele também ficou muito inculcado, tipo, muito, tipo... Meu pai sumiu, eu tenho que encontrar meu pai, encontrar a cidade perdida, finalizar a exploração que meu pai iniciou. Ele foi pro Mato Grosso e o filho dele também desapareceu. Houveram várias missões de resgate, mas nunca encontraram nenhuma evidência dele. Então, nunca foi encontrado nem do pai, nem do filho, os corpos ou coisas do tipo. Então tem muitos mitos e ideias, tipo, que tipo, ou eles foram abduzidos por alienígena, ou que eles foram mortos por tribos canibais. E isso foi por volta de 1800, 1900, mas por volta de 1900. Então, é doideira. Eu acho que é improvável, mas que faz tanto sentido, galera. Deixa nos comentários se faz sentido e Chocobo, me diz, tu acha que eu tô em doido ou não faz sentido? Definitivamente a sua teoria é muito mais sólida do que outras que eu já vi por aí na internet. RS, RS. Galera, eu não podia deixar de comentar, porque eu fiquei, tipo assim, tipo, sabe quando, tipo, uou, mas, tipo, eu achei, nossa, tão bonitinho, tão encaixadinho assim, só que eu não sei se é o momento, tu lembra algum momento em ordem que o Salt usou muito certinho, baseado na história, além, acho que em Coliseu, em Roma? Não. Acho que só em Calamidade que teve as referências mais certinhas, mas... É porque também tinha muita coisa que era de fora do Brasil. Mas agora, como é alguma coisa mais aqui dentro, é até interessante. Inclusive, o Vendetta Oculta, ele tem algumas coisas que parecem também lembrar coisas que vão ser feitas, né? Ou explorando mais o Brasil, né? Regiões e tal. E o Selbit também tá meio que avaliando e analisando isso. Então, eu acredito assim que nessa sua teoria de um lugar perdido ou desconhecido, com certeza faz sentido e pode sim aparecer no spin-off. Galera. E por fim, eu acho que eu citei todas as minhas ideias principais. Que é basicamente eu. Tem referência aqui depois eu falo, mas. Geralmente eu quase contar coisas que se encaixam perfeitamente com ordem, mas provavelmente o Selbit nunca. Eu não sei se o Selbit conhece essa história do Brasil. Então, eu não sei se vocês também, quem nos comentários já conhecia essa história, deixa aqui nos comentários. Porque é bem provável que tipo, é uma pesquisa da história do Brasil bem profunda. Eu não sei se o Selbit chegaria a esse ponto de interligar com a história de Ordem Paranormal a fatos reais da nossa história. Então, eu acho que seria muito legal se ele fizesse, mas a possibilidade é baixa, apesar de se encaixa muito. Se vocês abrirem esses documentos, pesquisarem sobre Percy não sei pronunciar, desculpa, ou o manuscrito 512, vocês vão encontrar e vão ler, que eu não vou ler agora porque não tô com vontade, usando. Mas estamos essa tombe. Tem grandes chances, da minha parte, que eu acredito, pode ser que o Selbit volte com questão com 2 grupos. Essas 2 postagens me dão muito essa ideia, porque além de ser forma escrita diferente, às vezes passa só uma dica da temporada, ou para sinalizar, galera, são 2 grupos, daqui vocês poucos vão perceber. Mas eu acho que esses 2 grupos não são 2 grupos, tipo assim, não, porque essas artes aqui não lembram dos killer. Alguns parece que, tipo, talvez seja tal killer, talvez seja tal outro killer. Mas não é tão parecido assim, não. Então, essas 2 artes não parecem artes do killer. Então, talvez seja um grupo que a gente vai conhecer, e eles vão meio que a ordem para conseguir lidar, controlar os killers, para tipo, eles formar grupos para investigar pelo Brasil. Nordeste, Norte, talvez até o Centro-Oeste. Mas aí entra em outras teorias e futuramente vocês vão ver, galera, que eu vou divulgar pra vocês aqui no canal em breve. Então é isso, Choco, obrigado por querer dar a tua última opinião, a tua última teoria aqui nesse vídeo. O Daniels, ele vai ser player, é isso. É isso. Galera, confirmado, eu tenho quase 100% de certeza que deve estar certo, que o Daniels é o próximo player. E... então, tem umas informações sobre isso, Choco, ou não? Ou em breve? Não, só isso mesmo. Só queria deixar essa cravada aí. Então
galera. Tá aqui anotado, gravado. Se o Chocobo acertar, Denis foi o Chocobo que descobriu. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você concorda ou não com nós dois. E até a próxima. Tchau!